Olá, sejam bem-vindos novamente ao espaço interativo da TIP Clínica. E hoje nós entramos num assunto muito importante que a sociedade tem procurado respostas sobre a questão da violência em adolescentes e em jovens, principalmente no contexto escolar. Então eu trouxe aqui duas especialistas que fizeram realmente mestrado e doutorado nestes assuntos para poder discutir e responder perguntas que já vieram para nós pelo Instagram mesmo. Então, boa tarde, doutora Célia, boa tarde, doutora Maria Clara. Eu gostaria de introduzir esse assunto lembrando 3 episódios que aconteceram, por exemplo, em 99, que é muito conhecido, o massacre em Columbine, nos Estados Unidos, no Colégio Goiás, em Goiânia, e também no Vale do Jequitinhonha, que é uma questão mais recente. Então, nós vemos muitos resultados assim de mortes, de pessoas feridas. E a grande discussão que tem acontecido no nosso meio, a grande pergunta é, quando essa notícia chega, as pessoas perguntam, por quê? De quem que é a culpa? O que está acontecendo, né? Então, assim, 2 pessoas, por exemplo, no Instagram, disseram, isso é o reflexo de uma sociedade doente. Uma outra disse, não, isso é o reflexo de uma violência que acontece dentro da família. Então, eu queria devolver essas perguntas para a doutora Célia, para que ela pudesse discutir um pouco com a gente como é que nos estudos dela, ela pensou sobre essa questão. Bem, quando você diz a culpa é de quem, então a gente não está buscando culpados. Eu acho que nós temos uma literatura vasta que são N culpados. A gente já está querendo saber agora como resolver o problema. Uhum. Porque se a gente busca culpados, nós temos o aporte que vem da família, o aporte que vem da própria escola, o aporte que vem da sociedade como um todo, e que nesse engendramento, na contemporaneidade, as coisas, a sociedade líquida de hoje, que as coisas duram muito pouco, e os chamativos de obter coisas é muito presente. Então, um conjunto disso tudo aí vai certamente desaguar numa violência, quer seja na escola, quer seja no baile funk, do massacre agora da semana passada, quer seja em qualquer outro lugar. Então, na verdade, é um assunto de muitas variáveis, é um assunto que gastaria muito tempo para resolver. Então, a gente tem que olhar especificamente dentro da escola o que a escola pode fazer. Uhum. Porque a gente sabe o que o Estado pode fazer enquanto sociedade maior, o que a família pode fazer, mas vamos ver dentro da escola, o que a escola pode ajudar nisso aí. E na sua experiência, você chegou a pesquisar sobre isso, o que a escola pode fazer? Muito. Eu tenho 2 livros, um livro em que eu fiquei 2 anos indo na escola periodicamente, observando e entrevistando todas as pessoas, desde a cantineira até a gestora escolar. E um segundo livro, que é a tese de doutorado, em que eu me prendi aos professores. A gente viu todas as situações, crianças com vulnerabilidade social, crianças filiadas ao tráfico de drogas, crianças que tinham pais separados, tudo isso. E vimos também professores amedrontados, porque a escola ainda continua sitiada, entende? Então, eu vi professores amedrontados, eu vi permissividade por medo de agir, e essa anomia, é uma anomia que está acontecendo, tanto na sociedade que também na escola. Atualmente o professor já tem medo. Ele tem medo de passar um dever de casa. Ele tem medo de cobrar uma nota. Ele tem medo de separar 2 alunos que um está olhando a prova do outro. Ele tem medo de ser agredido. E ele está deixando normalmente o barco correr por medo. Então eu penso que isso é um agravante na questão da violência escolar hoje em dia. E especificamente na escola, eu vi em coisas, mas esse é o último trabalho meu, que é somente com os professores, eu vi muita desinformação docente. Quando eu falo desinformação, lapsos na formação do professor.
Porque se ele trata do humano e se ele trata do cidadão do amanhã, ele trata do engenheiro do amanhã, do médico do amanhã, do dentista do amanhã, da dona de casa do amanhã, de todos do amanhã. Esse professor ele tem que saber quem é o homem, para onde ele vai e as formas de ajudá-lo a chegar lá. Então você está dizendo que não é apenas uma questão de transmitir conhecimentos, mas uma questão de formar a pessoa, seria isso? Com certeza, embora nessa última pesquisa minha, eu vi professores dizendo que eles estão ali para instruir, não para educar. Então eu olhei para ele e pensei, como separar essas duas coisas? Porque até na própria Constituição brasileira se diz a educação na escola, não diz que é instrução na escola, é educação na escola. Então há essa desinformação de um professor que muito calmamente ele se julgava excelente professor e era. Na disciplina dele, os alunos estavam muito bem, mas a visão dele é instrucional só. E os valores, as habilidades e as atitudes decorrentes disso, não é com ele. Ou eu vi outros que, embora não me confessassem isso, diziam para o aluno assim, olha, se você não quer aprender, você vai ficar lá no fundo da sala, pode colocar o seu aparelhinho no ouvido, desde que você não atrapalhe a aula. Então, eu me perguntei, qual é a função social da escola? É deixar o aluno chegar lá e ficar quietinho para não perturbar e não aprender nada? E não apreender nada? Não cultivar valores humanísticos, que seriam os valores que vão construir cada vez melhor uma sociedade justa, fraterna, humana? Então, é outra violência. É a violência do que não sabe o que é instruir e educar, que as coisas andam juntas na escola formal. Mais ainda do que na família, porque na família é uma educação informal, em que tem um instruir e um educar, mas não com a obrigatoriedade de instruir conhecimentos acadêmicos, com conhecimentos acadêmicos. E a escola não. A escola tem que ajudar, continuar, nem bem continuar, é andar junto. E não anda. Então, de quem é o prejuízo? Do professor, porque ele se frustra, eu vi a frustração, prejuízo do aluno, que finge que está na escola, mas não aprende nada. E mais adiante ele vai sentir isso, que agora ele não tem como sentir, ele vai sentir mais adiante. E o sistema público, no meu livro está colocado, eu vou dizer aqui, porque está aberto lá, os professores teriam que ajustar os rendimentos dos alunos para se saírem bem no IDEB, no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Então, eu vi um faz de conta, mas eu vi um faz de conta não com maldade, mas por ignorância ou por não ter outra saída na escola. Porque aqueles professores que estão lá, eles gostam da escola. Porque quem não gosta, entra com o pé virado para trás para sair correndo. Vai fazer outra coisa, eles gostam, mas eles não têm outra solução. Mas eu vi professores que investiram nos alunos também, graças a Deus. Eu não sei se a doutora Maria Clara gostaria de complementar essa pergunta que eles nos trouxeram. Então, eu olhei o meu trabalho, na realidade eu fui entrevistar jovens, alguns que estavam no crime, que foi o primeiro trabalho, o segundo aqueles jovens que conseguiram sair do crime, né? Entraram em envolvimento com crime, com droga, com tráfico, ainda na adolescência, muito cedo, às vezes com 9, 10 anos, né? E conseguiram sair do crime, e que foram exceções, né? Vivos, e conseguiram reconstruir a vida a partir disso. E a minha questão é exatamente o que é ao longo, porque eu não imaginei que fosse uma coisa que acontecesse subitamente. Eu fiquei pensando que elementos que foram acontecendo na vida desses jovens que fez a diferença, né? Que eles conseguiram fazer uma outra virada. E muitos deles, muitos mesmo dos que eu entrevistei, falaram da escola e falaram da professora, de uma professora especificamente, né? Então eu fiquei, quando você estava falando, eu fiquei pensando nessas professoras que talvez não saibam, muitas delas não chegaram a saber a importância que elas tiveram na vida daquele menino e como uma referência, não que tenha tido uma mudança naquele momento, mas ela foi uma referência. E quando eu fui conversar, eles citaram essas professoras, e principalmente professoras, o que eles diziam? Eram professoras ou professores que não desistiram deles.
né? Então tinha um lá que ele falou que a professora era brava com ele, brava. Um dia ele foi brigar com ela, e ela falou: você não vê que eu acredito que você é capaz de fazer muito mais do que você está fazendo? Eu vejo um potencial em você que você não está vendo. Sim. E aquilo calou fundo, falou: o que é que ela vê que eu não vejo? Então eu fico pensando muito assim, para os professores que vão perdendo a esperança, né? Que muito desse a mais, né, que vai mais do que a informação, esse se interessar, esse realmente estar dentro, interessar-me dessa palavra, estar dentro, né, vai fazendo eles conseguirem acreditar, porque faltam para que estudar, né, uma motivação, um desinteresse geral que a gente vê na sociedade como um todo, tanto é que a gente percebe um dos sintomas da depressão, esse vazio existencial que se transforma numa doença, mas que começa com essa falta de vontade, né, que a gente vê nos jovens, vemos nas crianças, nos adolescentes. Então, aquele professor que realmente fala assim: você faz a diferença, para mim você faz, eu estou te vendo aqui, isso aí às vezes é uma sementinha que pode ficar meio apagadinha, mas tem um momento que ela pode emergir. E eu acho que essa é muito, essa escolha da profissão do professor tem muito isso, né, e que também, o próprio, logicamente, o professor vai perdendo a fé, né? Perdendo a fé nas pessoas, a fé em si mesmo, a fé na possibilidade da educação, a fé no país. E eu acho que essa força, assim, a gente não pode desanimar, por mais utópico que seja, né? Então, eu acho que isso é uma verdade. Tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de trazer para as duas discutirem. Perguntaram lá pelo Instagram também que tipos de problemas teriam vivido estes adolescentes e jovens para chegarem a estes comportamentos agressivos, né? E, ao mesmo tempo, uma outra pergunta que eu acho que está super conectada a essa também, é que, na realidade, quando eles fazem esses comportamentos, que tipo de coisa eles estão buscando? O que eles querem de fato? Então, eu gostaria que vocês aqui unissem essa experiência, dessa pesquisa de vocês, também com a experiência clínica. Então, eu deixo aqui para quem quiser começar a responder. Eu escutei na escola que a escola para eles é o shopping deles. É lá que eles mostram a roupinha que eles conseguiram, o tênis novo. É lá que eles vão olhar para as minas, né, para as meninas. É lá que eles têm um espaço físico maior, uma vez que a casa deles tem um cômodo, 2, no máximo 3. Então, é ali, é o espaço de viver que eles têm. Então, eu fico pensando, se um professor sabe disso, ele vai encantar esse espaço. Porque aí ele vai encantar o aluno. E é como Maria Clara disse, às vezes é uma expressão. Quando você diz para ele, para um menino que já não tem esperanças, como um que diz para mim: ah, tia, eu vou para o tráfico mesmo, porque eu não tenho outra forma, eu ganho muito mais se eu for trabalhar por um salário mínimo. Eu falei: mas sua vida fica curta assim. Ele disse: não, a gente vai morrer mesmo. Quer dizer, a banalização da vida é uma coisa muito séria. Então eu fico pensando, quando a Maria Clara diz, às vezes é uma palavra: eu acredito em você. Eu sei que você pode, sabe como? E eu encontrei professores assim, ali, também. Porque eu ressalto aqui os motivos da violência, mas ao mesmo tempo eu estou ressaltando os da não violência. Porque eles trazem de casa, eles trazem da escola, eles trazem do bar da esquina, eles trazem do pai maltratando a mãe, eles trazem da mãe que não queria aquele filho. Aí já entra a nossa questão psicoterápica, você entendeu? Então, para eles isso é um lugar comum. Então eles chegam na escola realmente com esses comportamentos. E se o professor diz: calma, 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 tem jeitos de falar, e depois chama particularmente, que é uma outra coisa, o professor não desqualificar o aluno diante do resto da turma. Porque ele quer se autoafirmar, e o professor desqualifica, então a guerra está armada ali dentro da sala de aula, cadeira vai voar, com certeza. E se ele espera e fala: vem cá, vamos conversar. Então eu digo da preparo do professor. E o preparo do professor não é só a formação, é grande parte. Porque o profissional se faz com boa formação, em qualquer área. Mas é o que ele traz dele, do ser dele.
daquilo que ele vivenciou. E eu pude conversar isso com professores, porque na minha casa, meu pai me ouvia. Então, é um repasse daquilo que ele vivenciou em casa. A outra diz, lá em casa era assim, dançou coro. Então, eles têm que obedecer também. Então, a gente vê que isso é um repasse. A gente vê isso muito na clínica, não é? Então, isso aí, ao encontro do ser professor internamente, com a consideração positiva pelo aluno, que faz com que o aluno fique impactado com esse bom tratamento e diz, peraí, tem uma porta para mim, tem uma esperança, não é? E faz com que o professor de Suzano, no massacre do ano passado, em que os 2 alunos entraram e atiraram muita gente, me impactou muito quando um disse assim, olha, ele chegou, apontou para a professora, olhou para ela e saiu e não atirou. Então eu fiquei pensando, o que significa essa professora? Para esse aluno desvairado, porque ele saiu matando a esmo. Ele olhou para ela e passou. Então o que a escola não está enxergando? São alunos da escola. Por que a maioria vai matar dentro da escola? Eles têm outros lugares para matar. Eles vão lá na escola matar. Eles querem aparecer na escola. Se eu não apareço assim, eu apareço dessa outra forma. Não é isso? Então, isso me causa... Olha, eu entendo muito, eu sou professora desde 18 anos, eu entendo o que um professor vive, mas quando ele olha para o aluno e fala, meu Deus, eu tenho um aluno diante de mim e eu tenho uma tarefa, uma missão de fazer essa transformação, frutificar esses dons, desdobrar-se, né? Fazer com que essa pessoa se desdobre, como diz a Edith Stein, como diz outros aí, né? Acionar essas potencialidades. Se ela tem essa ideia, ela não desiste fácil. E você acha, Maria Clara, como a doutora Célia disse, que esses jovens que levam essas atitudes, esses comportamentos violentos para dentro da escola, eles estão buscando alguma coisa, algum tipo de reconhecimento? E eu acho que passa muito por aí, né? Não só os jovens que têm poucos recursos, né? Os adolescentes têm poucos recursos, mas a gente vê esses tragédias acontecendo com jovens que têm, a princípio, tudo que eles poderiam desejar, todas as possibilidades. Menos. E é isso que a gente leva a pensar. Então, o que eles estão buscando não seria só o par de tênis, né? Porque eles têm todos os tênis que eles quisessem, mas é existir, né? Foi um deles me falar de ser gente. Eu tenho uma frase que eu escutei de uns rapazes que eu entrevistei, que ele falou assim, é melhor ser bandido do que ser mendigo. E ele não estava falando de dinheiro. Ele estava falando de visibilidade. Ele estava falando assim, como bandido eu sou visto, eu sou respeitado, eu sou olhado, e como mendigo, né, naquele sentido, eu estou naquele lugar de quem não existe, de quem não é nada, de quem não faz diferença. Então, essa visibilidade que eles ganham com uma tragédia dessas, tanto é que muitos deles depois se suicidam, mas eles estão procurando aparecer, nem que seja no último momento. Né? Então, essa sociedade, que é uma sociedade também midiática, não que a gente seja errado, mas nós temos que saber lidar com isso. Né? É uma sociedade onde agora não é nem o ter, é o aparecer, mais do que o ser. Né? Ele sobrepôs-se a isso, você precisa parecer ser. E aí, se você consegue uma grande visibilidade, inclusive às vezes da mídia, em cima daquilo que é o negativo, começa a se reforçar. Assim como desde criança, às vezes você pode reforçar mais uma criança pelas coisas negativas do que ela faz, porque é nesse momento que ela consegue atenção, que ela consegue olhar, nem que seja brigando com ela, mas ela é vista, do que em cima das coisas positivas que ela faz, das coisas que seriam coisas de valor. Então, sem querer, vai se dando um peso, sem querer, porque as pessoas não têm consciência disso, inclusive os pais não têm, começa a se valorizar mais aquilo de negativo, que é a hora que ele aparece, até um negativo perigoso. O menino chega perto da panela fervendo, ele consegue mais atenção da mãe do que quando ele está brincando quietinho com o carrinho dele no meio da sala. E isso vai sendo rapidamente reforçado. Aí e outras questões mídia, mais. Aí vem o papel da mídia, porque a mídia, ela quer aparecer, ela quer ganhar ibope. Então, ela vai em cima, ela não julga, ela não olha todos os lados da situação, elas focam num lado e aí elas insistem. Aí o bandido fica na mídia, aparece. É o lado malvado da mídia,
O lado Mas pelo que eu estou Isso. entendendo aqui, do que vocês colocaram, que muitos desses comportamentos, claro que tem o lado das feridas, né? Que essas pessoas sofreram ao longo da existência delas, no processo de desenvolvimento, mas me pareceu que vocês colocaram que existem questões do ser humano que são necessidades fundamentais. E que eles buscam essas necessidades fundamentais, só que de uma forma distorcida. Seria por aí? É exatamente isso que a gente percebe, quer dizer, a busca de amar e ser amado, a busca de ter um lugar no mundo, um espaço próprio, a De busca reconhecimento. de reconhecimento, de ser alguém, né, de identidade nesse sentido de eu posso falar que eu tenho algo de valor no mundo, eu sou alguém de valor. Só que essa busca, ela pode ser distorcida. Inclusive a busca do respeito A através da busca do violência. respeito, a É o busca de chamar a existir. atenção. É. É aquilo que a gente luta muito na clínica, para com que a pessoa. Aqui na tipoterapia, a gente vê isso muito. Chamar a atenção. Confusão entre chamar a atenção e receber amor. Então, eles querem chamar a atenção no engodo de que aquilo é amor. E, na verdade, eles conseguem chamar a atenção, mas no desamor. Ok, mas olha aqui, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco e eu sei que a discussão está ótima e temos outras perguntas aqui para trazer para vocês duas. Nós vamos dar uma pausa e voltamos aí no segundo bloco com as próximas perguntas, junto com a doutora Maria Clara e a doutora Célia. Obrigada, até daqui a pouco.